Sou Daniel, sou mais um adicto em busca da minha recuperação. Me encontrou Absteme hoje. O tema de hoje é Carta à Noiva Branca. Eu, dentro de um centro terapêutico, eu resolvi escrever para pôr um fim, um basta nessa minha paixão tão destrutiva, a minha noiva branca. É mais ou menos assim. Há um tempo atrás, na minha pré-adolescência, bastante tempo, né? Voltando para não fugir a linha de raciocínio. Há um bom tempo atrás, vamos continuar assim. Há um bom tempo atrás, na minha adolescência, para minha maturidade, eu ouvia falar muito dela. Eu sabia que eu não podia chegar perto dela, porque ela era envolvente, ela era apaixonante. A minha família não podia saber, afinal ela era muito mais velha do que eu. Mas eu não dava muita importância, nem ligava. Sabia que ela existia e nem ligava para isso. E resolvi então começar a frequentar lugares com pessoas e fui adquirindo alguns hábitos. Beber, trocar ideia com as meninas, enfim. E comecei a criar uma disputa comigo de ego. E comecei a notar que onde eu ia, ela estava presente. Mas eu nem olhava muito para ela. Eu sabia que ela estava ali, eu ia para outro canto, enfim. Até que chegou um momento em que esbarrei com ela. Fiquei muito perto dela. E me despertou uma certa curiosidade. Curiosidade na qual eu me aproximei. E ai, como foi bom, me apaixonei, me envolvi completamente. Mas como eu sabia que ela era destrutiva, resolvi dar um tempo. Foi aquela noite de prazer, aquela noite maravilhosa. Me senti nas nuvens. Mas sabia que eu tinha outras responsabilidades. Eu já era casado, eu tinha um bom emprego, minha família tinha um certo respeito no ambiente familiar, profissional, e prossegui minha jornada. Quando, não muito tempo depois, eu encontrei com ela novamente. E como ela me deu uma sensação de euforia, de alegria, de prazer. Ela estava ali. Resolvi me entregar. E me entreguei a ela. Conforme eu me entreguei, já vi que ela tinha um potencial muito grande de me dominar. E comecei então a ficar com ela só nos finais de semana. Durante a semana, nem pensava nela. Mas passaram pouco tempo também, coisas de 2, 3 semanas. Ela já começou a frequentar mais os meus finais de semana. E assim começaram-se todos os dias, segunda, terça, quarta. Eu estava completamente louco por ela, apaixonado, envolvido. A ponto de não querer voltar para minha casa. Onde começaram a notar que existia algo diferente em mim. Eu não estava mais dentro do meu ambiente familiar, nem no meu ambiente profissional. Eu estava completamente envolvido. Eu só queria estar com ela. Só pensava nela. E fazia todo o movimento para que eu conseguisse o mais rápido possível tê-la. E então começaram divórcio, comecei a perder emprego, mas eu era muito bom no que eu fazia, então eu conseguia migrar muito rápido pro profissional, porque eu queria poder mimá-la, queria mais e mais e mais, e queria ela, e comecei a perder o meu bem-estar. Comecei a perceber que ela estava me fazendo mal. E me interrompi no processo dessa paixão, desse envolvimento louco com ela, por livre e espontânea vontade. Fui procurar ajuda.
E fiquei 30 dias cuidando de mim, cuidando do meu espiritual. Lá eu percebi de como ela me fazia falta, como eu era dependente dela. Mas consegui me afastar por um período muito curto. Porque logo começaram a vir as sensações. Eu passava nos lugares, onde eu passava, me vinha ela no pensamento. Conseguia até senti-la e logo recaí. Recaí a ponto de me jogar completamente. E de novo esse mesmo processo. Só que agora eu já estava sem família, estava num outro emprego, morando sozinho. E eu nesse desespero comecei a levá-la para casa. Ela praticamente morou comigo. Ela viveu comigo um bom período. E no momento de desespero, porque eu entendia que a reciprocidade não era a mesma. Ela não tinha o mesmo amor que eu tinha por ela. Ela me usava. E aquilo me magoava tanto. E aí eu ficava mais perto dela, querendo dominá-la. A minha real intenção era dominá-la. E mal sabia eu que eu estava sendo dominado. E então, consegui procurar outra vez ajuda. E fiquei um bom período. Consegui criar início de uma nova jornada. Mudei de lugar. Fui para outro lugar, geograficamente, fugindo dessa minha noiva branca. Consegui ficar por um bom tempo, sem pensar nela. Mas passaram-se o tempo, não muito, cerca de 3 anos e meio. Começou a dar sinais de saudade, de querer buscá-la, de curiosidade de saber como ela estava, qual era o seu cheiro, qual era o seu sabor, como ela se comportava nos dias atuais. E então num dia, fazendo uma viagem para São Paulo, peguei meu carro e indo para São Paulo, passei perto de onde ela costuma ficar. E lá estava ela, me esperando. Ai, como ela estava linda. Como ela estava perfeita. Encontrei com ela e me reativou todas aquelas sensações, emoções de prazer, de alegria. E aí eu queria compensar aquele tempo que eu a deixei e me joguei completamente. Perdendo tudo, largando tudo, largando mão de tudo, absolutamente tudo, nada mais me importava. Agora eu vou ficar com o meu grande amor. E aí, eu já não tinha condições de mantê-la. Já não tinha mais dinheiro para poder sustentá-la. E ela é rígida, ela é severa, ela é cruel. E quando eu ia ao encontro dela, mendigar, pedir para ela só mais um pouco, só mais uma vez, ela estava na mão de outras pessoas. Aquilo me doía de uma forma. Então eu começava a maquinar pensamentos destrutivos para que eu conseguisse arrumar um dinheiro para que eu pudesse tê-la mais uma vez. E aí começaram a aparecer as insanidades. As insanidades na qual me geraram grandes problemas. Não pelo fato do meu caráter, mas pelo fato do meu desespero de poder ficar com ela, nem que fosse pela última vez. E então interromperam esse processo. Viram que eu estava louco, que eu estava completamente alucinado, querendo mais uma vez a minha noiva branca que tanto me rejeitava. E aí fui novamente cuidar de mim. Esse processo foi mais longo. Foram 6 meses que eu fiquei estudando, pensando, me analisando. E aí eu decidi escrever uma carta desse tipo.
E foi onde eu concluo falando: adeus, minha noiva branca, adeus, cocaína.